Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Continuando a resolução das questões. Questão número 43. Um pai diz a seu filho: há 5 anos minha idade era o triplo da que você tinha, e daqui a 8 anos minha idade será o dobro da que você terá. Hoje a soma da idade do pai com o filho é igual a. Então, primeiro a gente vai montar duas equações com as idades do pai e do filho. Isso vai formar um sistema linear 2 por 2. A gente vai poder resolver e descobrir a idade tanto do pai quanto do filho. Só se atente que aqui pede a soma da idade. Então a gente vai somar as duas idades. Há 5 anos, quer dizer 5 anos atrás. A idade do pai, 5 anos atrás, era igual 3 vezes a que o filho tinha. Tinha quanto? 5 anos atrás. Tá aqui. Segunda equação. Daqui 8 anos, ou seja, 8 anos no futuro. Minha idade será 2 vezes a que você terá. Então, 2 vezes a que o filho terá. E aqui a gente tem um sistema 2 por 2. A primeira equação a gente pode escrever como P menos 5 igual a 3F menos 15. E a segunda a gente pode escrever como P mais 8 igual a 2F mais 16. Se a gente pegar a equação de baixo e subtrair a equação de cima, vai ficar P menos P, P vai ser eliminado. E a gente fica só com F. Até é melhor pegar a de cima menos a de baixo, porque a gente vai ficar com F já positivo aqui ali do lado direito. Então vamos pegar a de cima menos a de baixo. P menos P vai sumir, menos 5 menos 8 vai dar menos 13, 3 menos 2 vai dar 1, 15 menos 16 vai dar menos 31. Pode passar o menos 31 para cá. E a gente vai obter que F é igual a 18. Então a idade do filho hoje é 18 anos. A gente volta em qualquer uma das duas equações e descobre a idade do pai. Então aqui, ó, pai mais 8 é igual 2 vezes a idade do filho. Se o filho tem 18, 36 mais 16. A idade do pai, portanto, é 44. Agora a gente tem a idade do pai e do filho. A pergunta é a soma dessas idades. Então você vai fazer a soma das idades. Que é 62. Portanto, mais uma questão onde a resposta bateu com o gabarito. Questão de número 44. Do conjunto dos números naturais de 3 algarismos, sorteia-se um deles ao acaso. A probabilidade que o número sorteado possua pelo menos um algarismo igual a 5 é igual a... E a gente tem as alternativas. Como que a gente vai fazer essa questão? Bom, primeiro a gente tem que saber quantos números naturais de 3 algarismos existem. 3 algarismos. 1, 2, 3. Obrigatoriamente tem que ter 3. Está escrito na questão. Então ali já não tem nada ali nessa parte para a gente entrar com recurso. Está escrito de fato que são 3 algarismos. Então você não pode pôr 0 aqui no primeiro. Porque se você pôr 0 aqui no primeiro é a mesma coisa que você deixar em branco. E você só vai ter 2 algarismos. Então, na primeira entrada, você tem que ter obrigatoriamente um dos seguintes algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 9 entradas possíveis aqui. Já no segundo dígito, a gente pode pôr 0. Não tem problema se eu colocar 0 aqui. Por exemplo, o número 100 é um número de 3 algarismos. Então, tudo bem colocar 0 aqui. Logo, nessa segunda entrada, a gente tem como possibilidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 10 possibilidades. De novo, aqui na última, a gente também pode usar qualquer um dos 10 algarismos que existem. Então, a gente coloca aqui 10.
Se na primeira entrada eu tenho 9 escolhas, na segunda 10, na última 10, isso me dá que existem 900 números naturais de 3 algarismos. Então o denominador da nossa fração vai ser 900. Agora o numerador, a gente pode pôr a quantidade de números em que o número possua pelo menos um algarismo igual a 5. Só que aqui tem uma dificuldade. Se eu fizer números aqui de 3 algarismos, eu vou travar uma entrada e colocar o 5. Então 5 é pelo menos uma, né? Então posso ter 5 em 2 entradas. E ainda tem mais uma aqui, né? 5 na primeira e na última. Pô, são muitas possibilidades para eu ficar calculando. Isso aqui numa hora de concurso, você vai gastar um tempo que você às vezes não tem para resolver essa questão. Você tem poucos minutos em cada questão. Então, olhou. Viu que a possibilidade daquele conjunto é muito elaborada, muito difícil de calcular? Calcula a probabilidade do conjunto complementar. Possua pelo menos um algarismo igual a 5, complementar disso. Não possua algarismo igual a 5. Então vamos pegar números de 3 algarismos que não possuem um algarismo igual a 5. Na primeira possibilidade, na primeira entrada aqui, o que a gente vai ter de possibilidade? 1, 2, 3, 4, pula o número 5, 6, 7, 8, 9. Sobra 8 possibilidades aqui. E com a mesma análise, aqui vão ser 9 e 9 dígitos que a gente pode pôr. Por que não é mais 10? Porque eu tirei o 5, o algarismo 5 está fora. Sobrou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. É o que sobrou. Ah, tem o 0 também, que eu acho que eu não falei, né? Mas tudo bem. Sobraram 9. Então, por exemplo, um número que está aqui. 1, 2, 4. Outro número que vai fazer parte desse conjunto. 104. Já o número 105 não vai fazer parte, que a gente desconsiderou o algarismo 5 nessa possibilidade. Então, quantos números eu tenho aqui? Bom, 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 8, então a gente faz aqui, 81 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então, 80 vezes 8, 640. 8 vezes 1, 8. 640 mais 8, 648 é a quantidade de números em que a gente não tem o algarismo 5 aparecendo. Então a gente faz isso aqui. Vamos ver quanto que vai dar esse resultado. 648 dividido por 9. Vamos dividir só por 9 aqui para facilitar. Depois a gente põe aqui o divide por 100. Então, 64 dividido por 9 vai dar 7. 63 vai dar resto 1, abaixo 8, 18. Dá 72. Quer dizer que isso aqui é 72 dividido por 100. 72 dividido por 100, 72%. Essa não é a porcentagem da resposta. É o complementar da porcentagem da resposta. Então, 100 menos 72 é igual a 28. E essa é a resposta. Continuando as nossas resoluções, número 45. Em uma pirâmide regular de base quadrada, cada aresta da base mede 2 centímetros. Então aqui a aresta da base, 2 centímetros. E cada aresta lateral mede 3 centímetros. Está aqui, 3 centímetros. O volume dessa pirâmide é aproximadamente qual desses números? O volume da pirâmide vai ser igual à área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, como é um quadrado, 2 vezes 2. 4 vezes a altura sobre 3. A altura a gente não tem, isso não nos foi dado. A gente tem a aresta
aqui, mas não temos a altura. Talvez você tenha decorado alguma fórmula que dá a altura em função das arestas. Mas não é uma fórmula tão comum, então é difícil da pessoa saber essa fórmula aqui para aplicar direto. Então o que você vai fazer? Você vai ter que de fato calcular a altura. Como que a altura ali vai ser calculada? Pelo uso do teorema de Pitágoras. Primeiro a gente tem que saber a diagonal do quadrado. Novamente, tem gente que já sabe a fórmula da diagonal decorada. Tem gente que não sabe a fórmula decorada. Mas não tem importância. Se você sabe o teorema de Pitágoras, você deduz na hora. Vamos chamar a diagonal ali do quadrado de D. D ao quadrado. Então aqui vai ser a diagonal do quadrado. Ele é exatamente a hipotenusa do triângulo, que tem como cateto uma aresta da base, que vale 2, e outra aresta da base, que também vale 2. Isso dá 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, D ao quadrado é igual a 4 mais 4, que é 8. D é igual a raiz de 8, que é igual a raiz, você pode escrever assim, de 4 vezes 2, que é o número 8. Raiz do produto, produto de cada elemento na raiz. 2 raiz de 2. Logo, a diagonal vale 2 raiz de 2. Vamos guardar isso aqui. A diagonal... Eu preciso de toda a diagonal para descobrir a altura? Não, eu só preciso de metade dela. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a aresta lateral, que mede 3. Esse cateto que aqui está embaixo é metade da diagonal, é a raiz de 2. Portanto, eu posso agora calcular a altura. A altura ao quadrado mais, então um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Logo, a altura ao quadrado é 9 menos 2. 7. A altura é, então, raiz de 7, que é um valor dado pela questão, 2,65. Logo, agora eu tenho a altura. Pessoal, se você quiser uma fórmula para a altura em função das arestas, o que você vai fazer? Faz a mesma conta, mas onde estava aqui o número 2, você coloca a aresta da base, chama ele de A, subíndice B. Onde está o número 3, você chama de AL, aresta lateral. Aí você obtém uma fórmula para a altura em função das arestas, mas não é muito comum isso, por isso eu fiz aqui com a aplicação do teorema de Pitágoras em sequência, 2 vezes. Lógico que aqui no quadrado, a diagonal já é um resultado mais conhecido. Eu imagino que a maioria das pessoas já conhecia aqui a diagonal do quadrado só de saber que a aresta lateral dele é 2. Mas é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o volume, agora trazendo aquele resultado para cá, 4 vezes 2,65 sobre 3. 4 vezes 2,65. Se aqui fosse 2,5, 4 vezes 2,5, 10. Mas aqui é 2,65. E quanto que é 0,15 vezes 4? 0,6. Então, o numerador dá 10 mais 0,6. 10,6 dividido por 3. 10,6 dividido por 3. Se fosse 10 dividido por 3, 3,333. Isso aqui é um pouquinho maior do que 10, é 10,6. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3,33 mais uma coisinha. Aproximadamente 3,5. Pessoal, por que eu não fiz as contas com todos os detalhes? Porque o enunciado fala aproximadamente. Então, a gente não precisa gastar tempo aqui em todos os detalhes aqui dessa conta. A gente olha os números, a gente já tem uma certa intuição e vai um pouquinho mais rápido nessa parte, porque é aproximadamente. Se fosse o valor exato, aí sim você teria que fazer a divisão aqui.
Mas de novo, bateu com o gabarito 3,5. Questão de número 46. Você tem essa expressão aqui. Se x é igual a p sobre q, em que p e q são inteiros primos entre si, o valor de p mais q é igual a... Aqui, a gente poderia já colocar x igual a p sobre q. Ficaríamos aqui com q sobre p. E resolve para ver o que vai acontecer. Mas é um pouco mais simples se você isolar o valor de x aqui primeiro. Então vamos fazer isso. Vamos pegar esse 2, passar para cá dividindo. Pegar esse denominador todo, passar para lá multiplicando. Então ali é vezes 1. Vai ficar 4 mais 3 sobre 2 menos 1 sobre x. O denominador dessa fração é uma diferença de frações. Vamos operar aqui embaixo primeiro. Vai ficar 4 mais 3 sobre 2x menos 1 sobre x. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4 mais 3x sobre 2x menos 1. Aqui tem duas frações. Eu estou vendo o número 4 como uma fração também, tá, pessoal? Aí, agora sim, duas frações. Vamos operar elas duas. Então vai ficar 8x menos 4 mais 3x sobre 2x menos 1. Então tá ali, somamos aquelas duas frações. Agora vamos simplificar ali o numerador. Você tem 8x mais 3x. 11x menos 4 sobre 2x menos 1. Agora eu pego este denominador, passo para cá multiplicando. 20x menos 10 é igual a 11x menos 4. Vamos colocar todo mundo que tem x aqui do lado esquerdo e todo mundo que é número do lado direito. 9x é igual a 6. Vamos passar o 9 dividindo. X é igual a 6 sobre 9. Aí aqui você já pode pensar. Então P é 6 e Q é 9. E a resposta 6 mais 9 é 15. Não tem aqui. Automaticamente a questão tem que ser anulada. Não, porque aqui fala inteiros primos entre si. Essa fração ela é redutível. Significa que o numerador e o denominador têm um fator em comum. Esse fator em comum faz com que esses números não sejam primos entre si. A gente tem que simplificar a fração, torná-la irredutível, para que então o numerador e o denominador sejam inteiros primos entre si. A gente pode simplificar aqui por 3. Vai ficar 2/3. Aí sim, você tem que 2 é o valor de P e 3 é o valor de Q. Aqui não ficou bom, né? Aqui, ó. E 3 é o valor de Q. Portanto, 2 mais 3, 5. Questão, ok. Questão número 47. Gente, antes da gente resolver a questão número 47, perguntar aí pra vocês como que vocês foram na prova. Coloque aí no comentário quais vocês acertaram, quais vocês tiveram dúvida na hora, qual não deu tempo de fazer, qual estava com o enunciado assim, demasiado complicado. Coloque aí no comentário pra gente saber como que vocês foram. Beleza? Então vamos lá, resolver aqui o número 47. Uma grandeza x ela é diretamente proporcional ao quadrado de y. E y, por sua vez, é inversamente proporcional a z. Quando x é igual a 60, temos que o x é 30 e z é 50. Logo, quando a gente tiver que z é igual a 25, a soma dos valores de x e y é... Pessoal, eu percebi aqui que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, gostou bastante dessa pegadinha aqui nas questões, da soma dos valores. Você faz aquele monte de conta,
termina, acha o valor de x. Vem aqui e por um acaso às vezes tem o valor de x na alternativa para você marcar. Mas não é isso que é para fazer, é a soma dos valores. E isso é a última, né, informação do enunciado. Depois que você leu, teve que armazenar tudo isso de informação, vem algo extremamente importante, que o que o seu exercício está pedindo, que é a soma dos valores. Eu achei isso, assim, é uma prova realmente de pegadinha. Tem uma parte da pedagogia que fala, né, que você não pode fazer uma prova assim, que de pegadinha, de atenção. A prova deveria ser um pouco mais objetiva, talvez. Qual que é o valor de x, não sei. Mas eu me lembro, assim, das teorias educacionais lá que quando a gente vai estudando, mas é que já faz tempo que eu fiz, não lembro em detalhes. Mas tinha uma parte que falava exatamente isso. Que não era, eu não lembro o termo, mas é que não era para ficar fazendo pegadinha nas provas. E aqui tem. Mas, em todo caso, o enunciado é claro. Ele é curto, é conciso, dá pra gente entender. A questão é que na hora do concurso em si, a gente tá assim muito tarefado, né, com aquelas monte de questão, preocupado com o tempo, tem um peso muito grande nos nossos ombros. Muitas pessoas assim têm que passar, não tem escolha. Então, aí tudo isso atrapalha a interpretação. Mas a gente consegue resolver essa questão aqui, ó. Bora. Vamos lá, gente. Então, primeiro vamos calcular o valor novo de y. Chamar de y também, eu ia colocar um subíndice n, mas vamos chamar de y. Então, quando y era 30, z era 50. Agora z é 25. Quer dizer que z foi dividido por 2. E y é inversamente proporcional a z. Se você dividiu z por 2 e y é inversamente proporcional a z, você vai multiplicar y por 2. 60. Pode montar aqui a regrinha de 3 inversamente proporcional? Pode, não tem problema, vai dar 60 do mesmo jeito. Agora, vamos calcular y. Você sabe que y é diretamente proporcional ao quadrado de y. De x é diretamente proporcional ao quadrado de y. O x antigo valia 60. Y antigo valia 30. Então, x está para o quadrado de y, assim como, de novo, x, só que agora o novo x está para o quadrado do novo y. E dessa equação a gente vai tirar o valor de x. X é igual a 60 vezes 60 ao quadrado, que eu vou escrever 60 vezes 60, dividido por 30 ao quadrado. Que, se vocês me permitem, eu vou escrever 30 vezes 30. Qual é o valor de x, então? 60 dividido por 30 é 2. 60 dividido por 30 é 2. O valor de x é 60 vezes 2, 120, vezes 2, 240. E essa é a resposta? Não, né? Não é 240. É a soma dos valores de x e y. 240 mais 60, 300. Questão ok. Questão número 48. É dada uma função definida nesse intervalo e você tem as alternativas. O mínimo dessa função é menos 17 sobre 2, o máximo é menos 17 sobre 2, o mínimo é menos 8, ou o máximo é 16. Bom, o valor de A aqui, que é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau nessa função de segundo grau, ele é positivo. Logo, a gente sabe que vai ser uma parábola com a concavidade virada para cima. Só que aqui esse domínio está limitando o domínio original que você está pensando aqui, né? O domínio aqui não é os reais. É só aquele intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então essa parte de intervalo é a parte de conjuntos. Então ali está sendo cobrada aqui a parte de conjuntos. Isso aqui é uma notação para conjunto. O número menos 1 não faz parte desse conjunto. Já o número 2 faz. E qualquer número entre o menos 1 e o 2 faz parte desse conjunto. Então a ideia que a gente tem é essa, da parábola. Mas, como você limitou o conjunto, você não tem toda a parábola, você tem uma parte dela.
Então aqui é f avaliado em menos 1 e aqui é f avaliado em 2. Lembrando que a bolinha aberta representa que esse ponto não faz parte do conjunto, bolinha fechada representa que esse ponto faz parte do conjunto. A questão é, será que ela tem um mínimo aqui dentro? Você sabe que a parábola ela atinge o mínimo para f avaliado no x do vértice. Será que o x do vértice está aqui dentro? Então vamos calcular o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então é menos 6 sobre 4, simplificando, menos 3 sobre 2, que a gente também chama de 1,5. Menos 1,5 é o número que está à esquerda do menos 1. Portanto, não está neste intervalo. Se ele não está nesse intervalo, o mínimo dessa parábola, quando você considera o domínio dela do conjunto dos números reais, não está aqui. Então não pode ter mínimo. Por que ela não pode ter mínimo? Porque está aberta aqui à esquerda. Eu imagino aqui que ela está diminuindo, né? Quando chega perto de f de menos 1. Mas você pode pegar uma sequência de pontos onde ela é cada vez menor e ela vai tendendo a esse ponto. Mas nunca vai atingir esse ponto. Então ela não tem mínimo. Já o valor de máximo ela tem. Que está aqui. O ponto f avaliado em 2 faz parte. E como a direita do x do vértice ela é crescente, então aqui, vou desenhar aqui novamente. Então você tem aqui a função. Aqui é f avaliado em 2. Aqui é f avaliado em menos 1. E aqui não faz parte do domínio, mas se você continuasse, um ponto mais baixo que esse é f avaliado no x do vértice. Então aqui é o mínimo da parábola caso fosse definido no conjunto dos números reais. Mas a direita do x do vértice ela é crescente, porque o coeficiente a é positivo. Então ela está crescendo. Não é que ela vai atingir o máximo no último ponto que você puder avaliar. Que como ela é crescente, no extremo direito vai ser o máximo. O extremo direito aqui é o valor 2, que é o extremo direito desse intervalo. E quanto que é f avaliado em 2? Então, vou colocar no lugar do x o número 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12, menos 4. Resposta 16, letra D. Questão número 49. Considere a progressão aritmética 10, 17, 24, 31. O primeiro termo dessa sequência que ultrapassa 2023 é... Bom, como você pode resolver essa questão? Você pode pegar aquela fórmula, aquela expressão geral para um termo de uma PA, faz ela aqui, monta ela aqui, se você tem a razão, você tem o primeiro termo, faz aquela expressão maior do que 2023, acha o valor de n, tal que o valor daquela expressão vai ser maior do que 2023, calcula o termo AN, vai dar um desses daqui. Mas eu acho que isso é muito cálculo, demora muito para se fazer e tem uma grande chance de você errar em algum momento. Tem uma outra maneira mais eficiente para a gente resolver esse exercício. Note que o número 10, quanto dividido por 7, que é a razão, dá um resto 3. 17, quanto dividido por 7, também vai dar resto 3. 24 dividido por 7 também dá resto 3. Qualquer número dessa PA, quanto dividido por 7, apresentará resto 3. Por que isso ocorre? Porque o primeiro termo já tem resto 3. Os demais termos, eles são compostos da soma do primeiro termo mais um múltiplo de 7. E múltiplos de 7, quando dividido por 7, tem resto 0. Portanto, eles não alteram o primeiro resto, que é 3. 10 dividido por 7 dá resto 3. Logo, basta a gente descobrir quais desses números que aqui estão nas alternativas tem resto 3 quando dividido por 7. Então vamos pegar aqui 2020 e alguma coisa dividido por 7. Vamos ver qual tem que ser o valor de x para o resto ser 3. Dividido por 7 dá 2.
20 menos 14 dá 6, abaixo 2, vai dar 8. 8 vezes 7, 56. 62 menos 56 vai dar 6, abaixo x. Eu tenho um número aqui na casa dos 60. Eu tenho que tirar alguma coisa aqui e o resto ser 3. 9 vezes 7, 63. Eu vou tirar alguma coisa, 60, alguma coisa, menos 63, vai dar 3. Isso quer dizer que x é igual a 6. Portanto, resposta 2026, questão número 50. Você tem duas equações, uma de uma reta, outra de uma circunferência, e considera R o raio da circunferência e D a distância do centro da circunferência à reta. É correto afirmar que... Então, primeiro, vamos ver se há pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Essa é uma boa maneira de começar. Se não houver pontos de interseção, a gente já descobre que a resposta é a letra D. Se houver pontos de interseção, a gente calcula esses pontos e mede a distância. Então vamos lá. Na primeira equação, y é igual a menos x mais 5. Então isolando o y aqui, menos x mais 5. Se y é dado por essa expressão aqui, menos x mais 5, vamos colocar na outra equação. X ao quadrado mais menos x mais 5 ao quadrado menos 4x mais 2 vezes menos x mais 5 igual a 0. Uma equação de segundo grau. Vamos aplicar aqui a fórmula para resolver equações de segundo grau e ver o que vai acontecer. Mas antes vamos simplificar. X ao quadrado mais x ao quadrado menos 10x mais 25 menos 4x menos 2x mais 10 igual a 0. Deixa eu abrir um espaço aqui. Dois x ao quadrado menos 16x mais 35 é igual a 0. Podemos simplificar. Vamos dividir ambos os lados dessa equação por 2. Vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 35 sobre 2 igual a 0 dividido por 2, que é o próprio 0. O discriminante, delta, é igual a b ao quadrado. B vale menos 8. Menos 4 vezes a vezes c. A vale 1, c vale 35 sobre 2. Menos 4 sobre 2 vai dar menos 2. Logo vai dar menos 70. Discriminante negativo, essa equação de segundo grau não tem solução. Logo, não há interseção da circunferência com a reta. E o valor de D é maior do que R. Aqui a gente verificou então que não há interseção entre a reta e a circunferência. Logo a gente está na última opção. A gente poderia, tem as fórmulas para isso, completar quadrado nessa equação, descobrir o centro dela e medir a distância da reta até o centro. Tem fórmulas para isso, mas não é comum também da gente ter isso decorado, essas fórmulas. Completar quadrado aqui não seria tão difícil para achar onde essa circunferência está centrada e qual é o raio dela. Mas em nenhum momento pediu o valor do raio nem o valor da distância. Só a relação entre eles. Então, esse método daria a relação entre eles de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Sobre as primeiras questões, 31, 32, 33 e 34. Essas questões, elas envolvem um pouco mais de pedagogia, sociologia, filosofia. Então tem bastante coisa aqui da área bem realmente educacional envolvida. Essas questões
talvez você tenha visto uma ou outra que talvez caiba algum recurso. Então o que você tem que fazer caso você tenha verificado isso? Entra lá com o recurso, mas embase o seu recurso. Se na questão tem referência de algum autor, de alguma pessoa, vá, procure livros daquele autor. Se possível, ache a página que ele fala o que você está falando, que você está de acordo com o autor, e coloque essa referência na sua estruturação do recurso. Não faça um recurso solto. Ah, eu acho que isso está errado. Pá. Isso não vai resolver a sua questão. Recursos que não tem ali uma abordagem boa, uma boa estrutura, uma boa dissertativa, explicando o porquê a questão tem que ser anulada ou ter a alternativa mudada, eles são automaticamente excluídos, são automaticamente ali, não são levados em consideração. Para o seu recurso ser levado em consideração, ele tem que ser bem embasado. Então você tem que ter referência de autores. E se alguma dessas questões se refere a um autor específico, dê preferência a achar livros, artigos daquele autor. E não, sim, indiretamente, artigos de outra pessoa falando que aquele cara falou isso. Se possível, às vezes não é, mas ache o artigo original e se refira a ele. Isso, sim, vai permitir que você entre com um recurso de maneira bem estruturada e terá a chance de ser aceito. Lembrando que não é porque você abriu o recurso que o seu recurso vai ser aceito. Ele vai ser analisado. Se ele não está bem estruturado, automaticamente ele vai ser indeferido. Se ele está bem estruturado, a pessoa que elaborou essa questão, ela vai de fato olhar a referência que você citou e vai verificar se a questão está de acordo ou não com aquela referência, seguindo o que você disse no seu recurso. Ok, pessoal? Então é isso aí. A parte de matemática está resolvida.